ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Pontualmente 6 horas está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870M do seu rádio e também pela internet, no www.radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também através do aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E começa nesta quarta-feira, dia 9, a edição 2018 da Agro Centro-Oeste Familiar. O evento prossegue até a sexta-feira, dia 11, em São Luís de Montes Belos, aqui no estado de Goiás. Nós estamos na linha com a coordenadora geral da Agro Centro-Oeste Familiar, a professora da UEG, Universidade Estadual de Goiás, Divina Lunas. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar falando com vocês para estar aqui divulgando os trabalhos que estão sendo feitos, para receber todos aqui na Agro Centro-Oeste Familiar em São Luís. Ok, professora, muito obrigado, prazer é nosso. A programação da Agro Centro-Oeste Familiar está extensa, né, esse ano. Conta para o nosso ouvinte um pouco do que vai acontecer aí em São Luís de Montes Belos a partir de amanhã. Este ano, a UEG está organizando pela primeira vez a feira e ela tomou um formato diferenciado de acordo com os pedidos dos agricultores familiares. Então, nós temos 2 momentos na feira Agro Centro-Oeste 2018. O primeiro momento acontece com as nossas palestras, rodas de conversa, seminário, na Fazenda Escola de São Luís, aqui da UEG. E no segundo momento, a gente vai ter a participação do Procole, de músicas, aqui no Espelho d'Água de São Luís, aonde também os nossos produtores, nossos agricultores familiares vão estar comercializando vários produtos das suas atividades, produtos saudáveis, produção orgânica, artesanato, tudo isso com muito amor da agricultura familiar para todos nós. Professora, explica para a gente o que é a Agro Centro-Oeste. Uma pessoa que às vezes nunca ouviu essa expressão, o que é a feira Agro Centro-Oeste Familiar? A Agro Centro-Oeste Familiar, ela nasceu do movimento da Universidade Federal de Goiás, da Escola de Agronomia, como um projeto de extensão. A partir que ela foi ganhando história e volume, hoje ela, para nós que trabalhamos e somos parceiros do evento, é o evento mais importante do estado de Goiás, que visa exatamente isso, demonstrar para a sociedade a importância da agricultura familiar, as oportunidades que se tem com a produção da agricultura familiar e essa interação entre uma sociedade e o campo, né? O campo da agricultura familiar. Então, é um evento que cresceu muito durante todos os anos, ela tem um formato muito dinâmico, todo um ano é na UFG em Goiânia e no outro ano é no interior. O ano de 2018, ela está acontecendo em São Luís, pela primeira vez organizada pela UEG, tomando a frente do evento. Mas, ao todo, nós temos 20 parceiros atuando na feira no interior. E quando a feira é em Goiânia, a gente tem a Universidade Federal como uma condutora e todos os parceiros também junto, atuando nisso. A feira, a partir desse movimento que se tem, ela visa consolidar a agricultura familiar e trazer para a sociedade o destaque que a agricultura familiar tem na sua produção de alimentos, na fixação do homem no campo, a questão do tradicional, do cultural, que eles também buscam resgatar dentro da Agro Centro-Oeste Familiar. Outra parte muito importante da feira é exatamente a parte dos seminários científicos, que a gente tem a divulgação dos trabalhos científicos, que é coordenado por um dos nossos parceiros, que é o IF Goiano. A gente tem as atividades também de todas as instituições, com palestras,
com mesas redondas, uma atuação muito grande da Suvisa, da Secretaria de Saúde também do Estado de Goiás, que tem trabalhos de orientação, educação e saúde mesmo. Então, é uma feira integral para todos da sociedade, desde o agricultor até o homem da cidade, né, a pessoa que fica na cidade, para ela conhecer essa importância da agricultura familiar para todos nós e principalmente para o Estado de Goiás. E os produtores rurais, né? Eles comparecem em peso à Agrocentro-Oeste? São muitos expositores? A gente tem uma participação maciça dos agricultores familiares. Para você ter uma ideia, esse ano, a feira da agricultura familiar no interior, a gente teve uma demanda de 83 expositores, com uma diversidade de produtos altíssima, desde um artesanato que visa resgatar a cultura do homem do campo, até a produção de alimentos sustentáveis e a própria agroindústria familiar, com polpas, doces, queijos especiais. Então, tudo isso você vai estar vendo aqui na Agro Centro-Oeste Familiar. Esse movimento também acontece, né, dos agricultores que vêm para as palestras, que vêm apenas para os cursos, as caravanas que a gente recebe durante todo o evento. Outro público que a gente recebe, que é importante destacar, são os nossos alunos universitários, né, principalmente da área de agrárias, áreas sociais e humanas, que também trabalham com o público da agricultura familiar. E a feira, como a senhora já falou, é voltada para produtores rurais, para estudantes e pesquisadores também, que podem apresentar trabalhos. Então, quer dizer, todo mundo pode participar dessas atividades. Todo mundo pode participar da Agro Centro-Oeste Familiar. É um evento sem inscrição gratuita para todos. Os nossos expositores estão aqui esperando o pessoal que queira conhecer e também comprar seus produtos, que são produtos de alta qualidade. A gente tem as palestras para os nossos estudantes, a gente tem o momento dos pesquisadores também apresentar seu trabalho. Então, eu, como coordenadora do evento, eu destacaria que é um evento que integra sociedade, universidade, as instituições de pesquisa, o governo do estado municipal e o governo estadual, todo mundo está integrado na feira. E a comunidade, principalmente a comunidade, porque ela é nosso principal alvo, né? É a quem a gente quer chegar, é na comunidade, é a universidade, o homem do campo e a comunidade todos juntos. O evento começa amanhã, é em São Luís de Montes Belos. Qual horário que começa, professora? A feira, como eu te falei, ela vai ter 2 momentos. Amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos estar na Fazenda Escola, com as atividades de seminário, palestras, rodas de conversa. Todas essas atividades acontecem na Fazenda. A partir das 16 horas, todo mundo vem aqui para o Espelho d'Água, aonde acontece a festa cultural mesmo, com as exposições, comercialização dos produtores da agricultura familiar no Espelho d'Água. A partir das 16 horas, nós vamos estar aqui. Ficamos aqui no Espelho d'Água das 16 às 22 horas. E depois, no outro dia, volta para a Fazenda Escola às 8 horas. É um povo muito trabalhador. De um lado para o outro, né? O Espelho d'Água fica aí na região central de São Luís. Isso, muito fácil. Uma praça muito conhecida. De fácil acesso. Se você descer a avenida principal, você vai estar no Espelho d'Água à direita. Então, é uma localização privilegiada. Um lugar muito bonito, um recanto de paz mesmo. Que a gente está preparando para os nossos agricultores e para receber todo mundo da comunidade. Professora, para encerrar, tem um site, para quem quiser dar uma olhada na programação. Qual que é o site aí da Tem um site. No site a gente tem os hotéis da cidade, tem as informações da feira, para quem quiser ficar aqui com a gente os dias todos. O site é www.agrocentro.ueg.br. agrocentro.ueg.br. Ok, nós conversamos com a professora da Universidade Estadual de Goiás, Divina Lunas, que é a coordenadora geral da Agro Centro-Oeste Familiar 2018. A Agro Centro-Oeste começa amanhã na cidade de São Luís de Montes Belos. Obrigado por falar conosco, professora, aqui no Jornal das 6 da Rádio Universitária, e um bom evento aí para vocês.
Muito obrigada, foi uma oportunidade maravilhosa e a gente espera receber todos vocês aqui. Vai ser um prazer enorme trabalhar e estar junto com vocês e com a agricultura familiar. Para nós foi uma alegria enorme. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, professora. Muito obrigada. Agora são 6h09. A gente faz um intervalo e volta já. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus, Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. – 36 pessoas já morreram por causa do H1N1 em Goiás. Os dados constam do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o país já são 74 mortes por conta da gripe. O número de casos graves da doença em Goiás chegou a 206, espalhados aí em 46 cidades goianas. Também foram registradas 22 mortes por H3N2 e uma morte pelo vírus de influenza B. A prevenção para todas essas variações da gripe é através da vacina oferecida pela rede pública. Até a última quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Goiás estimava que pouco mais de 1 milhão de pessoas já haviam sido vacinadas contra a doença aqui no estado. Esse número corresponde a cerca de 77% do público-alvo, que é de 1.300.000 pessoas. Assaltantes explodem 3 agências bancárias e uma agência dos Correios, roubam joalheria e incendeiam caminhonete em Ipameri. O assalto foi na madrugada desta terça-feira. Vídeos e áudios gravados pelos moradores da cidade registraram dezenas de tiros por cerca de 40 minutos. A Polícia Militar informou que os criminosos estavam em vários carros, armados com um fuzil. Na fuga, os assaltantes incendiaram uma caminhonete, bloqueando o tráfego da GO 330, rodovia que dá acesso a Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas das agências da Caixa Econômica, Banco do Brasil e do Itaú, explodidas pelos criminosos. De acordo com a corporação, apesar da violência dos assaltantes, não foi registrada nenhuma ocorrência com feridos. Equipes de várias divisões da polícia já trabalham na investigação e na busca desses bandidos. A assessoria de imprensa dos Correios informou em nota que não haverá atendimento ao público na agência de Ipameri nesta terça-feira. Segundo o comunicado, não foram levados valores da empresa e o prédio está isolado para perícia. Em nota, o Banco Itaú disse lamentar o ocorrido, informou que está apoiando as autoridades responsáveis na apuração do caso. A agência do Itaú de Ipameri também vai permanecer fechada e os clientes poderão ser atendidos nas agências de Catalão ou por meio do telefone ou internet banking. A Caixa Econômica Federal esclareceu também em nota que as informações sobre os eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. O banco informou também que a agência de Ipameri está fechada para manutenção e os clientes poderão ser atendidos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou pelo aplicativo do banco. A assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que a agência não vai abrir nesta terça-feira, não abriu nesta terça-feira e que não há previsão de normalização do atendimento. Clientes de Ipameri que necessitarem realizar transações que envolvam numerário podem buscar atendimentos nas agências do Banco do Brasil de Catalão ou no Banco Postal, além das casas lotéricas. Notas escritas, rasgadas ou velhas. O brasileiro faz um pouco de tudo com dinheiro. Você sabe quanto
quanto uma cédula perde o seu valor? E mais, você sabe reconhecer uma nota falsificada? Essas e outras informações na reportagem de Lucas Polinário que você ouve agora. Certamente você já viveu alguma destas situações. Observar que a cédula apresenta maus sinais de conservação e se perguntar se ainda tem valor. Ou receber uma nota novinha em folha e questionar se ela é verdadeira. A resposta para tais dúvidas pode estar no trabalho do Banco Central, que é o responsável por recolher e substituir as cédulas danificadas de acordo com uma escala, como explica o gerente técnico do Departamento de Meio Ambiente do Banco Central em Goiás, Carlos Eli Freitas. Nós classificamos as cédulas por níveis de desgaste. Então nós temos as cédulas novas, que foram ainda emitidas pela Casa da Moeda, colocou em circulação. Depois que ela entra em circulação, nós classificamos essas cédulas em 6 níveis. Essas cédulas estão inteiras, intactas, elas apenas sofreram a deterioração pelo tempo, pelo uso, de passar em mão em mão. E quando elas chegam no nível 5 e 6, nós classificamos que elas estão inadequadas à circulação. Aí quando a gente faz o processamento, a extração, essas cédulas são destruídas. De acordo com o Banco Central, no último ano, 80% das cédulas que estavam em circulação precisaram ser recolhidas e depois repostas, resultando num gasto aproximadamente de 650 milhões de reais. E quando o dinheiro está rasgado? Cédulas rasgadas, coladas ou rabiscadas, o dinheiro troca de mão e de bolsos o tempo todo. Mas será que na hora de receber um pagamento ou um troco, você observa o estado de conservação destas notas? Mesmo prestando atenção na hora de receber um troco ou na hora da pressa, é possível que aconteça de pegar uma cédula danificada. No comércio, as notas mal cuidadas deixam muita gente constrangida na hora de um pagamento. O presidente da Asban, que é a Associação dos Bancos de Goiás, Mário Fernando Queiroz, dá dicas de como passar adiante estas notas sem ficar no prejuízo. Desde que ela tenha mais de 50% do seu tamanho preservado, ela é considerada dilacerada, mas ainda tem poder liberatório. Ela vale aquilo que está expresso nela em reais. Mas a solução é muito simples. Você basta depositar as células consideradas dilaceradas, depositar em sua conta bancária, que o banco depositário as encaminhará ao Banco Central do Brasil. Em Goiânia, algumas lojas não estão recebendo notas rasgadas ou rasuradas, já que não existe nenhuma lei ou regra para tratar do assunto. O presidente do Sindilojas, que é o Sindicato dos Lojistas de Goiânia, José Carlos Palma, explica que é uma questão mais de bom senso. Quando a nota tiver mais de 30%, 40% danificada, ele pode recusar se quiser ou se não tiver condição de fazer esse serviço para o cliente dele. Então a gente recomenda que ele preste atenção muito na questão da falsificação. Na questão de uma nota danificada, rabiscada, fica mais a critério dele ver se ele pode ou não prestar mais esse serviço ao seu cliente. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. A empresa de Goiânia é líder no segmento de certificação digital. O certificado digital é uma espécie de assinatura com validade jurídica que garante proteção das operações eletrônicas. A repórter estagiária Yasmin Santos conversou com o proprietário da Solute, empresa considerada a principal certificadora do país pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Vamos acompanhar essa conversa. A empresa goiana de tecnologia da informação, Solute, está na liderança do mercado de certificação digital no Brasil. A Solute foi responsável por 17,52% das emissões realizadas no país este ano. Falaremos um pouco a respeito disso com o presidente da empresa, Vinícius Souza. Boa tarde, obrigado por falar conosco. Olá, boa tarde. Você pode falar para a gente o que é a certificação digital e quem que precisa dela? Certificação digital é uma tecnologia estruturada sobre a criptografia que tem o objetivo de identificar as pessoas ou as empresas de forma inequívoca pela internet. E além de identificar, você também consegue assinar digitalmente um documento ou algum processo. Então, o certificado digital ele é um arquivo, um arquivo especial que contém
as minhas informações pessoais foram validadas por uma autoridade certificadora e esse arquivo, praticamente inviolável, eu utilizo ele para fazer autenticação num site, por exemplo, ou assinar um documento, um contrato. Então, certificado digital é isso. Quem está usando, né? A tecnologia ela já tem mais de 30 anos, mas há 15 anos, no Brasil, houve um marco regulatório. Então, uma medida provisória, que hoje tem caráter de lei, ela instituiu e reconheceu a tecnologia, dando a ela uma validade jurídica equivalente a uma assinatura manuscrita com reconhecimento de firma, por exemplo. E aí, desse marco regulatório para cá, muitas aplicações têm começado a utilizar essa tecnologia. O governo, até então, tem se valido mais, né? Ele tem preparado as aplicações e tem, de uma certa forma, exigido aos cidadãos e aos contribuintes, às empresas, a se comunicar ou acessar os serviços de governo se identificando através dessa tecnologia. Então, acesso aos serviços da Receita Federal, por exemplo, emissão de nota fiscal eletrônica, assinatura de petição eletrônica, né? O advogado, ele prepara uma defesa, por exemplo, assina com o certificado digital e protocola digitalmente no tribunal. Ele não precisa mais imprimir, assinar e ir lá presencialmente protocolar. FGTS e muitas outras. Então, tudo aquilo que envolve balcão presencial ou assinatura de documentos, isso tudo, através dessa tecnologia e da legislação, pode ser migradas para o mundo digital, justamente porque essa tecnologia garante a segurança necessária. Você esperava ter sucesso e ficar em primeiro lugar do Brasil em tão pouco tempo? Na verdade, não. A gente sempre teve um foco em ser a melhor opção para os clientes. Então, como a gente tinha muito foco em qualidade, inovação, a gente acabou sendo surpreendido por essa primeira colocação. A gente, obviamente, acompanhava os números, percebia que isso era uma tendência, mas não deixou de nos surpreender pelo tempo que aconteceu. E o que significa ficar em primeiro lugar no ranking nacional das autoridades certificadoras? Tem um significado muito especial, né? Primeiro, significa que a nossa estratégia e a nossa forma de prestar serviço tem sido bem recebida pelas pessoas, pelos clientes, pelos consumidores. Isso é o mais importante. Tem outros significados especiais, né, que é olhar para a nossa história, uma história que começamos bem pequeno, né, com muita dificuldade, e a gente foi alcançando o nosso espaço, alcançando confiança de centenas de parceiros que estão vinculados à nossa autoridade certificadora, que emitem um certificado em todos os estados do Brasil e em mais de aproximadamente 1.000 cidades do nosso país. Então, são esses os significados mais importantes, além de entender que Deus nos abençoou e permitiu com que a gente tivesse a capacidade, o esforço, a dedicação necessária para chegar até aqui. Você pode dizer em que posição Goiás está no mercado de tecnologia da informação no Brasil? Você acha assim que as nossas empresas elas estão preparadas para o mundo virtual? Bom, em relação à posição de Goiás, eu não vou saber dizer, nem sei se existe um ranking oficial. Como eu viajo muito pelo país, em especial São Paulo, eu percebo que Goiás, de 3, 4 anos para cá, ele tem acelerado esse ecossistema que envolve o mundo da tecnologia, o mundo da inovação. Então, eu percebo um avanço muito grande do estado de Goiás diante do cenário nacional. Em relação à preparação das empresas, percebo que algumas estão mais bem preparadas, outras não. O que eu entendo é que é uma preocupação geral de todas elas,
essa é uma questão de sobrevivência, inclusive, né? Se você não acompanha essa evolução tecnológica, você perde competitividade e pode estar com os dias contados. Percebo que já é uma preocupação geral, mas algumas já estão avançando mais rapidamente, estão se jogando mais nessas novas possibilidades tecnológicas que existem. Bom, é isso, Vinícius. Muito obrigado por falar para a Rádio Universitária. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a vocês. Estamos à disposição. Grande abraço. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Basta procurar pelo endereço da Rádio Universitária 870M na rede social Facebook. E um abraço aqui para a Thelma Boarati, que está participando com a gente, mandando boa noite. Boa noite, Thelma. E vereadores de Goiânia denunciaram o governo estadual por pagar a IGH, a OS responsável pelas UTIs no estado, mais do que o dobro do valor pago anteriormente ao contrato firmado em 2014. A repórter estagiária Camila Braunas tem as informações. Vereadores de Goiânia denunciam na CI da Saúde que hospitais geridos por OS não disponibilizam o total de leitos de UTI infantil contratados pelo governo. Tudo começou em 2012, quando o estado de Goiás contratou o IGH, Instituto de Gestão e Humanização, para administrar o Hospital Materno Infantil. Em 2014, foi assinado um contrato com o Hospital e Maternidade Vila Nova com a previsão de aumentar o número de leitos de UTI, conforme explica o vereador de Goiânia pelo PSB, Elias Vaz. Nós verificamos que em 2014 foi feito um contrato com o Hospital e Maternidade Vila Nova, onde havia uma previsão de inclusão de várias UTIs neonatal, né, ali naquele hospital, né, quer dizer, seria uma terceirização, né, desse serviço para a própria OS, né, então a OS teria um complemento, um suplemento de vagas de UTIs. Em 2015, isso foi ampliado de 10 para 20 vagas, né, e também a ampliação de 5 vagas no próprio Hospital Materno Infantil. Só que, de fato, isso não aconteceu. Por exemplo, se a gente for olhar os números de quanto nós começamos a ter esse contrato, que eram de 28 vagas de UTI. Hoje nós temos apenas 25, né? Então houve até uma redução. O contrato que foi assinado em 2014 continha um valor anual de 51 milhões de reais que eram repassados ao IGH para gerenciar o Hospital Materno Infantil. De acordo com Elias Vaz, no último contrato assinado em junho de 2017, o valor passou de 51 milhões para mais de 117 milhões de reais. Nós teríamos que ter hoje 53 vagas de UTI, né? Então, pelo menos mais 20 vagas de neonatal e mais 5 vagas de pediátrica. Então, para nós fica muito claro aí que esses contratos, na verdade, não estão assegurando a devida prestação de serviço para a sociedade. No momento onde nós estamos vendo crianças morrerem por falta de vagas, né, de UTI, a gente vê que o governo está pagando para um OS e esse serviço efetivamente não está acontecendo. O prejuízo, foi uma investigação que nós fizemos junto com o vereador Jorge Cajuru, pode chegar só nas UTIs a mais de 52 milhões de reais, exatamente porque foram serviços que seriam pagos, mas que efetivamente não foram realizados, não foram prestados para a sociedade. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que não remunera o IGH por quantidade de leitos, mas sim por produção apurada conforme estabelecido em contrato. Camila Braunas para a Rádio Universitária. E a Câmara de Vereadores de Goiânia divulga a lista dos estudantes aprovados em processo seletivo para fazer estágio no órgão. São 400 alunos que foram aprovados no processo, 330 estudantes de nível superior, 30 de cursos profissionalizantes e outros 40 estudantes do nível médio. Os selecionados serão chamados ainda esse ano conforme a necessidade da Câmara Municipal de Goiânia. Segundo o órgão, as vagas ainda não estão ociosas, mas têm contratos vigentes previstos para acabar ao longo de 2018. E com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, terça-feira, 8 de maio de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com o apoio de estagiários da UFG, PUC Goiás e Fazan.
Agradecemos a Sandro Alves e Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até amanhã. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural.